Gravando, presidente. Bom dia a todos e todas que nos assistem, aos juízes aqui. Bem-vindo, doutor Márcio Lima, que hoje está substituindo aí o doutor Rubens, né? E Bom a dia. todos os presentes, bom dia. Nós vamos iniciar, então, a sessão da 4ª Câmara Julgadora do TIT, na sessão do dia 13 de novembro de 2024. Temos aí acompanhamento. Então, vamos iniciar. Doutor Vinícius está presente, já fez sustentação oral, né, doutor Vinícius? O caso está retornando com o voto de vista do doutor Adolfo. Então, é o próximo. Então, vamos começar por esse, né, que é o auto de infração 5011-693, da Lua Nova Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios. O relator é o doutor Flávio Mitsuishi, e saiu em vista o caso para o doutor Adolfo Bergamini. Então, eu peço ao doutor Flávio para fazer um breve resumo, né, já aberto aqui para o registro também do voto de vista. Tá bom, obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Vinícius. Bom, rememorando, é um auto de infração. A acusação deixou de pagar ICMS, as operações são tributadas, foi com erro na determinação da base de cálculo, uma vez que o contribuinte classificou indevidamente os produtos. Aí eu tenho egg sponge, pão de hambúrguer, pão sovadinho. No artigo 3º, inciso 21 do anexo 2, ao invés de classificar no artigo 39, inciso 12 do anexo 2 do regulamento. Bom, basicamente, a divergência, pelo que eu me recordo, é se esses pães eles têm direito à redução da base de cálculo do imposto de pão bisnaguinha, né? De pão bisnaga. E aí, porque eles têm o NCM, mas não tem a descrição com o pão bisnaga. Porque pão de hambúrguer é um pão de hambúrguer, o pão ex-ponge parece um pão de hambúrguer. E foi essa a divergência aí. Bom, eu fiz só um pequeno adendo em relação ao voto que eu circulei ontem, mas nada que muda, só uma conclusão adicional. Eu vou lendo o voto e enquanto a gente faz os debates, eu faço a inserção do voto no sistema. Bom, então o ponto foi conforme o Flávio colocou a questão do pão bisnaga, não tem muita referência na legislação do que seria isso. E aí, esse foi o grande ponto, porque isso gerou uma interpretação por parte do agente fiscal de que estaria fora do artigo 3º do anexo 2, o pão bisnaga, e por isso não seria devida a redução de base de modo a trazer a carga para 7%, e sim uma outra redução de base, que é o artigo 39, que dá uma carga de 12%, não 7%. Bom, o que eu disse aqui foi o seguinte, depois de trazer essa contextualização. A chegada à solução do caso passa antes pelo entendimento de como são determinadas as classificações fiscais dos produtos e como se dá o seu enquadramento a este ou aquele benefício fiscal. De acordo com as regras da NESC, as notas aplicativas do sistema harmonizado, devem ser classificados na posição 1905 todos os tipos de produtos de padaria. Portanto, é inegável assumir que todos os pães de todos os tipos e sabores devem ser classificados na referida posição. Vejamos, eu transcrevo a 19.05. Considerando-se a logística da norma técnica, os produtos comercializados pela autuada, que é o pão de hambúrguer e o sovadinho, são verdadeiros pães. Todos eles são macios e têm basicamente os mesmos ingredientes. A principal diferença consiste em seu formato. Os dois primeiros, que é o egg sponge e pão de hambúrguer, tem formato arredondado, e o último, o sovadinho, tem formato alongado. Ocorre que o artigo 3º, inciso 14 do anexo 2 do RICMES dispõe que, para benefício ser concedido, os pães devem ser o pão de forma, o pão de especiaria, sem adição de frutas, e o pão tipo bisnaga.
Esse é o grande ponto a ser elucidado no presente caso. Uma vez que não há definição do que seria, nas regras da NESH, um pão tipo bisnaga ou hambúrguer, como saber a validade do benefício fiscal a esse ou aquele pão? O jogador Acol buscou resposta à dúvida no dicionário da língua portuguesa e concluiu que o formato alongado do pão tem como fator determinante a concessão ou não do benefício. Todavia, esse caminho não é lícito, porque, primeiro, o dicionário da língua portuguesa não é fonte normativa válida. Caso fosse, centenas de outros temas que tramitam no TIT, com aquisições que geram direito a crédito, teriam desfechos diferentes em razão de definições linguísticas linguísticas. 2. O dicionário da língua portuguesa apenas informa ao leitor o sentido semântico de um vocábulo que, não raras vezes, não conta com que não raras vezes conta com mais de um sentido e é retrato da linguagem de uma determinada época que muda todo o tempo. Aí eu coloquei, por exemplo, não nos esqueçamos que você já foi vós mercê, por sua vez já foi vossa mercê. 3. Não há na legislação tributária ou nas normas técnicas de classificação fiscal esclarecimentos a respeito da diferença entre o pão bisnaga e outros, e outros, e outros, e outros. Não havendo como haver certeza por essa Câmara quais são os pães que podem ser enquadrados numa ou outra espécie. Não é crível e nem meio razoável que um produto destinado à alimentação básica humana tenha ou não benefício apenas do seu formato, sem, sem que se considere a razão, a teologia, da norma, que é reduzir a carga fiscal de alimentos destinados à alimentação humana. No presente caso, diga-se de passagem, os pães têm como público crianças em fase de formação física e intelectual. Por essas razões, os produtos egg esponja, pão de hambúrguer e soladinho devem ser tidos como pães mesmo do tipo bisnaga, para a fruição da redução na base de cálculo, porque são destinados à alimentação humana básica, assim como pão de forno, pão de pastelaria e pão francês, os são, e está enquadrado na posição 19.05 da NESH. Não há nenhuma transgressão, aqui é o ponto que eu coloquei agora, não há nenhuma transgressão à regra do artigo 111 do CTI no que tange a suposta violação à interpretação literal de benefícios fiscais. Afinal, consoante dito, não há nenhuma referência não ativa à definição de bisnaga. O que há, isto é certo, são os dizeres da posição 19.05, sobre os quais a presente interpretação se fiou. Nessa medida, conheço dos recursos interpostos, contra os itens 1 interpostos, contra os itens 1.1 e 1.2, para, no mérito, dar provimento ao ordinário e negar provimento ao recurso de ofício. É como voto. Obrigada, Adolfo. Os debates são abertos. Você vai registrar, né? Vou. Fica... Senhora Então, presidente, eu vou. Você quer falar, Pedro? rapidinho, doutor Flávio. É o seguinte, eu vou fazer uma manifestação em sessão, né? Depois eu passo a leitura dela, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma sugestão no seguinte sentido, doutor Adolfo, se me permite. Uhum. Com relação ao recurso de ofício, ainda há os itens 3 e 4. Então, como o doutor não faz referência a eles, caso o seu voto for o vencedor, ficaria sem fundamentação. Então, talvez uma sugestão, se for o caso, acompanhe o doutor Flávio no mais, né? Boa, tá bom, fazer isso. Bem colocado.
Verdade. Eu Flávio, vou, assim que houver o registro dos votos, eu peço a minha manifestação, senhora presidente. Por favor, doutor Flávio, desculpe interrompê-lo. Que isso, Pedro. Obrigado. Bom, eu vou manter o meu voto, tá? Porque no artigo 3º aí, no inciso 14, que está transcrito no voto, diz o seguinte, que tem direito à redução da base de cálculo é pão de forma, pão de especiaria, sem adição de frutas de chocolate e nem recobertos, pão bisnaga, classificado nas posições aí, né? No caso aqui é 1905, 9090. E se eu tiver o entendimento que nem o Dr. Bergamini está tendo, então tudo mais fica sendo excesso da norma, né? Esse pão de forma, tanto faz. Sendo pão 1905, 9090, teria redução. Então eu vou manter por causa disso. Eu acho que o pão de hambúrguer não é nem pão de forma, nem pão de especiaria, nem pão bisnaga. Então não tem como manter. Então eu só vou manter meu voto. sim, ok, Flávio. Obrigada. Então, mas só uma dúvida, né? O Pedro vai fazer a manifestação, né? Esses pães, eles estão no 1905, estão classificados todos. Mesmo pão de hambúrguer, esponja, só não é 9090? De que é 1905, não há dúvidas, porque na NEST não há nenhum tipo de especificidade com relação ao formato. Se é bisnaga, não define o que é bisnaga, se é hambúrguer, o que é hambúrguer, não há essa definição. Isso é uma inovação do Hickmans. O Hickmans traz essas questões, não é a questão, o que é pão bisnaga, já que a NEST não define, né? E aí o jogador acolhe foi pelo dicionário. Dicionário, se a gente for por dicionário, muita coisa do que a gente julga aqui muda, né? O que é insumo, o que não é, enfim, né? Do dicionário Salvo específico engano, pão bisnaga. desculpa, Não, salvo engano, ele é 1905, 9090. O NCM bate, não é isso, doutor Vinícius? Salvo engano, é isso. O NCM bate, Sim, o o que não NCM é esse. bate, É. Não, o que não bate é o resto. não, o NCM bate, é porque não tem no 005 nenhum item da NESH, não tem nenhum item que fale, ó, bisnaga é isso, hambúrguer é isso, etc, entendeu? Esse é o ponto. é esponge, né? É esponge. Até se um ponto de curiosidade, né? Se você colocasse então no pão de hambúrguer o nome pão bisnaga, será que ele estaria enquadrado aí, segundo a classificação da adesão de primeira É. instância? Então, pois é, então, assim, aí, Porque a assim, se a gente composição é a mesma. se a gente vai por dicionário, aí, assim, mas qual que é o dicionário que é válido? É o Roais, é o Aurélio, entendeu? A gente- sempre no dicionário tem mais de uma definição, né? Tem lá 1, 2, 3, 4. Qual que é a correta? Então, e muda o dicionário, né? Se a gente pegar o dicionário da década de 80, é muito diferente do que é hoje, o dicionário. Então, eu não acho que é um caminho bom. O problema é que a norma foi mal construída. Agora, a norma ser mal construída não pode te retirar direito. O fato é que pão, o 005, está lá no descrito o que é, né? E no artigo 3º do Hickmans consta a classificação fiscal 005. Só que não consta bisnaga, porque não existe para fins de classificação fiscal o tipo bisnaga, o tipo qualquer coisa que seja. Agora, é Isso. pão, é para alimentação humana e como colocou nesse caso especial, que é para alimentação infantil, né? Então, vai tirar o benefício disso? Bom, Fazendo a um questão de... adendo, Doutor desculpa, Vinícius, eu não posso falar, né? Que o doutor Márcio não estava, mas você já fez a sustentação oral. Bom, a decisão singular, só rememorando, ela foi pelo formato. Ela pegou o que diz a definição do dicionário, aí olhou a definição que é. Pão bisnaga é aquele alongado, tá. Aí ele olhou cada pão e o que batia naquele formato, ela deu a isenção, tá? Foi isso que fez a decisão singular. Já quando lavrou o AIN, né? O autor do feito, ele não falou por que ele desconsiderou esses pães como pão bisnaga, tá? Mas outros pães que tinha lá, pão bisnaga integral, por exemplo, ele não incluiu na auto de infração. Tá? Ele não tem no relatório circunstanciado o motivo que ele desconsiderou pão bisnaga. Mas eu acho que ficou bem claro que é o formato, a nomenclatura, né? É isso. Tá? Mas só para esclarecer que a decisão de primeira instância
Ela não né? foi pela. Pelo nome do rádio. Isso, ela não foi pela nomenclatura, ela foi pelo formato mesmo, tá? Então, mas se não tem na NET, a questão que fica é quantos jogadores tributários de primeira instância tem o Estado de São Paulo? E quantos que vão dar sua própria interpretação sobre algum ponto, sobre o que é bisnaga, o que não é bisnaga, ou sobre qualquer outro elemento que eventualmente tenha algo parecido. Então, a isenção de um alimento para humanos vai ficar dependendo de quantos jogadores tributários de primeira instância que vão decidir usar seu próprio conceito para falar o que é isenção, né? O Flávio, o recurso de ofício que eu estou te acompanhando no ofício, até por sugestão do Pedro, então é conhecido integralmente e não provida, é isso? O seu voto com relação ao ofício? Isso, o recurso de ofício, ele dizia respeito a aquelas notas fiscais, etc e tal, né? E aí eu realmente conheci e não provi pela argumentação que está ali já, tá É. no voto. É porque o fiscal disse que a recorrente tinha autuada, né, tinha reconhecido as operações, mas aí, segundo o site lá da nota eletrônica, uma coisa é reconhecer as operações, outra coisa é ela ter ciência das operações. São eventos diversos na nota fiscal eletrônica. Então, tipo, ela teve ciência das operações para baixar o XML, né, e aí, mas ela não reconheceu as operações lá no site, né? Ela não reconheceu e não escriturou. Então, por isso que eu não provi recurso de ofício. Não, tá ok. Eu te acompanho aqui no ofício, só para fazer o registro aqui do voto. Já está registrado, presidente. Obrigada. Pedro, você vai solicitar, né? Eu só preciso que haja o registro do voto do relator antes, Do relator, isso. para que eu possa. É verdade, falta confirmar, né? Confirmei, obrigado. Deixa eu ver. Para mim, agora abriu. A senhora presidente precisa colocar aqui minha manifestação, aí fica disponível para todos acompanharem. Sim, sim. Você já tinha lido antes? Não, né? Eu acho que não, acho que quando o doutor Bergamini pediu vista, eu realmente abri mão para deixar para discussão quando ele trouxesse o voto, né? Sim. Bom, já está disponível aos senhores, então o que eu falo aqui? Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator e o juiz com vista, o recurso de ofício há de ser provido parcialmente. Com relação aos itens 1 e 2, foi entendimento da ilustre julgadora que o pão sovadinho estaria abrangido pela norma isentiva em razão de seu formato, folhas tais. Em outras palavras, a ilustre julgadora entendeu que o formato do pão sovadinho, por assemelhar-se ao da bisnaguinha, faria jus ao benefício fiscal. No entanto, eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que levar em consideração. No entanto, conforme se verifica a partir da informação extraída do próprio site da Panko, trata-se de um produto diferenciado, o pão sovadinho. Trata-se de um produto diferenciado, com receita e ingredientes especiais e resultado de um processo de produção exclusivo, conforme nosso parecer em recurso de ofício às folhas tais. Então, o dispositivo legal, artigo 3º da cesta básica, fala que tem direito à redução, o item 21, pão francês ou pão de sal, tal, que não contenham ingredientes que venham a modificar o seu tipo. Então, já está claro que não se enquadra aqui. A autuada alega erro na emissão das notas fiscais e diz que o inciso correto seria o inciso 14. No inciso 14 fala pão de forma, pão de especiarias, tal, e pão tipo bisnaga. Está claro que o pão sovadinho é um outro tipo de pão, com formulação exclusiva, então não é um pão tipo bisnaga. Por outro lado, a própria autuada diz em sua defesa que ela cita uma resposta à consulta que daria o direito a ela, então ela diz, essa resposta à consulta determina que produtos que tenham a mesma formulação, composição, devem receber o mesmo tratamento tributário, tratando especificamente de produtos considerados como de cesta básica. Então, novamente, não é a mesma formulação, composição do pão sovadinho. Então, dessa forma, em obediência ao disposto no artigo 111 do CTN, temos a impossibilidade de se estender indiscriminadamente benefício fiscal a que faz jus o pão tipo bisnaguinha a outros tipos de pães, ainda que possuam alguma semelhança, devendo ser restabelecida a acusação dos itens 1 e 2.
Com relação ao item 4, após diligência promovida pela representação fiscal, constam 287 notas fiscais eletrônicas no valor total de mais de R$260 mil, com a ciência da operação pelo destinatário, as quais o contribuinte não pode alegar seu desconhecimento. Ressalte-se que a referida ciência dessas operações foi sumariamente ocultada da fiscalização por ocasião das notificações para esclarecimentos, ainda que a ciência da emissão não acarreta a confirmação da operação. Como bem colocou o juiz relator, não há nos autos qualquer providência tomada pela autuada após o referido conhecimento. Ora, ínclitos juízes, parece-nos completamente irrazoável a autuada tomar conhecimento de que contra ela foram emitidas notas fiscais no valor total de mais de R$260 mil e permaneça absolutamente inerte quanto a isso, vindo posteriormente em sua defesa, simplesmente alegando que as operações não ocorreram. Assim, somos pelo provimento parcial do recurso de ofício, devendo ser restabelecida a acusação fiscal dos itens 1 e 2, e com relação ao item 4, recalculando os valores respectivos de acordo com quanto elaborado pelo autor do feito, as folhas 22.808 dos autos. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Então, obrigada, Pedro. Então, acho que já, né, as manifestações já estão colocadas, né? Acho que podemos passar ao julgamento. Então, doutor Márcio, você quer falar alguma coisa, algum esclarecimento? Ainda? Ficou clara a situação que o senhor entrou agora, né? Já veio de vista? Mas assim, eu assisti a sessão, eu assisti a exposição do Dr. Vinícius, a inicial, né? Para mim está claro, já dei os votos, que estavam disponíveis também, com exceção a do Dr. Adolfo. Estou firme aqui para votar. Sim, ok, então. Então, podemos passar para a votação. Eu vou encerrar os debates. Eu vou acompanhar o doutor Adolfo também nessa interpretação, né? Eu sei que realmente é polêmico, ali é uma zona nebulosa mesmo, né? Dos NCMs, o código 05, mas eu entendo realmente também aí nessa linha do doutor Adolfo, há essa situação, né? Pão sovadinho, pão bisnaguinha, o egg sponge, são pães, né? Então, eu acho que podemos enquadrar aí dentro dessa isenção, nessa situação finalística até, né? Do que é pão, né? Nós tivemos aí uma grande discussão antes, no passado, um outro caso que foi a imunidade dos livros também. Eu acabei até sendo vencida na Câmara Superior na questão da imunidade do brinquedo, se compõe o livro ou não, e vejo que a interpretação ela pode ser dada aí nesse sentido, né? De que há essa finalidade, né? Até. Então, eu vou acompanhar o doutor Adolfo, já para declarar aqui meu voto, encerrando os debates, né? Mas eu realmente entendo que é bem ali uma zona, né, de interpretação. E verificando, então, o quórum. A votação. Acho que não abriu, né? Agora abriu. Então, encerrando a votação, aqui, então, no caso, encerrando o julgamento, então, eu votei com o doutor Adolfo, o doutor Márcio votou com o doutor Flávio, 2-2, então, aqui, encerrando o julgamento, então, prevaleceu aquele que pergunta o voto vencedor, não há questão antecedente, eu vou registrar o recurso ordinário conhecido, né? Eu estou aqui falando para vocês me ajudarem se está correto. E provido, é isso, né? No ordinário, o recurso de ofício conhecido, não provido, então, registrando o
voto condutor, então, fica do doutor Adolfo, que eu acompanhei, o doutor Adolfo. É isso, né, gente? Eu vou registrar aqui. Então, o resultado, doutor Vinícius, foi esse, no sentido do voto do doutor Adolfo Bergamini, recurso ordinário conhecido e provido, o recurso da Fazenda conhecido e não provido. Então, este foi o resultado do julgamento, encerrando aqui o julgamento. O senhor fica aí à vontade de continuar ou de se retirar da sessão. Eu vou me Obrigada. retirar aqui, mas agradeço muito pela atenção e desejo um ótimo trabalho aí para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado. Então, nós vamos passar. Agora temos aqui o doutor Anderson. O doutor Anderson está nos ouvindo. O senhor vai fazer sustentação oral? Acompanhando. Olá, bom dia. Não, eu vou apenas acompanhar, não vou fazer sustentação oral. Tá? Sim, bom dia, doutor Anderson. Bom dia para todos. O seu caso é o JOC Prudente, é esse? Exatamente. Sim, ok. Então, agora nós vamos passar para esse caso. Nós não temos mais sustentações orais, nem advogado presente, né? Quer dizer, temos só acompanhando. Eu vou aqui, então, registrar. Registrei o voto. A sustentação oral não será realizada. Então, já registrei o voto. Eu sou a relatora desse caso, JOC Prudente. Então, aqui abrindo. É um recurso ordinário do contribuinte. A infração é relativa à documentação fiscal, recebeu mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal própria e hábil. As notas fiscais, aqui tem o número das notas fiscais, emitidas com o intuito de acobertar a entrada de mercadorias no estabelecimento, então foram desclassificadas pelo fisco nos termos do inciso 4º do artigo 184 do RICMES. O contribuinte foi notificado a apresentar os documentos e demais comprovantes que demonstrassem a origem das mercadorias e as notas fiscais de entradas. O contribuinte, na correspondência eletrônica, não apresentou qualquer documentação comprovando que as notas fiscais por ele emitidas seguiriam o que determina o artigo 136 do RICMES. Não havendo comprovação da origem da mercadoria entrada no estabelecimento, o contribuinte foi responsabilizado solidariamente pelo imposto devido nas operações anteriores. Então, a recorrente sustenta a nulidade do AIM por erro de acusação fiscal, bem como a nulidade por ausência de provas da fiscalização. Aduz que o AFR e a decisão recorrida consideraram que as notas fiscais teriam sido emitidas em hipótese não prevista na legislação, haja vista que caberia ao contribuinte emitir nota fiscal de entrada no momento da entrada de bem remetido. Em contrapartida, os remetentes vendedores não estariam obrigados à emissão de documentos fiscais. Diz que teria se pautado no entendimento da Cefaz, né, aponta até uma resposta à consulta, então que não haveria o que se falar em nota fiscal inidônea. Sustenta que também teve um segundo erro cometido, seria afirmar que não teriam sido discriminados os dados dos remetentes vendedores, né? Diz que, então, apresentou, né, esses vendedores, né? Quais seriam esses vendedores, os nomes, as notas fiscais, portanto, emitidas. Então, a decisão também seria nula por ter deixado de analisar o fato de as origens estarem detalhadas nos próprios documentos fiscais, com especificação do vendedor remetente, aponta entendimento do fisco, do TIT sobre erro de acusação, sustenta que há nulidade do AIM por iliquidez e também com relação à alíquota aplicável, que seria de 12% e não de 18%. Então, por isso não haveria solidariedade. E a multa também, né, aponta aqui essa atualização do valor básico, né, como incorreto o termo inicial dos juros. Então, o que eu digo aqui? Então, passando ao voto, né,
seguindo, então eu digo esses argumentos da recorrente, que seria o erro de acusação, então esse é o início do voto, e a nulidade por ausência de provas da fiscalização. Então, o que eu digo? Que a recorrente alega que adquire, então, a mercadoria é cálculo biliar bovino de pequenos produtores. Esclarece que essa mercadoria, cálculo biliar bovino, é uma mercadoria rara, existente em animais doentes. Então, sustenta que teria se pautado no entendimento da própria Cefaz, que não haveria o que se falar de nota fiscal inidônea. Aí eu trago aqui algum trecho do termo circunstanciado com relação às provas, né, do AIM, folha 6, que o AFR diz que na correspondência enviada não foram encaminhadas quaisquer notas fiscais de produtor ou quaisquer outros documentos que comprovassem a origem das mercadorias entradas no estabelecimento. E diz que restou comprovado que o autuado emitiu notas fiscais em hipótese não prevista na legislação. Então, essa é a questão aqui principal que eu passo a analisar essa obrigatoriedade ou não da emissão das notas fiscais e a obrigatoriedade, quer dizer, tanto da recorrente quanto dos vendedores, né? Então, o AFR considerou que a mercadoria foi desacompanhada de documentação fiscal por emissão em hipótese não prevista na legislação e, por isso, atribuiu a responsabilidade do artigo 11. As respostas a consultas, então, até que eu cito, que foram citadas pela autuada, né? Aqui os números disponibilizados no site da Cefaz, ela até grifei, né, que o contribuinte destinatário da mercadoria remetida por produtor rural, que esse é o esclarecimento, né, da recorrente, deve emitir a nota fiscal na entrada da mercadoria em seu estabelecimento. E foi o que a recorrente fez, né, a autuada fez, emitiu essas notas fiscais. Então, eu digo, citando essas respostas, verifico que há uma incoerência na acusação fiscal em questão, haja vista que foi enquadrada como relativa ao recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Entretanto, foram emitidas as notas fiscais de entrada, conforme orienta essas respostas a consultas acima descritas, cabendo ao destinatário da mercadoria a sua emissão, independentemente de o produtor rural emitir a nota fiscal de entrada, que é o que está aqui na resposta à consulta que eu grifei. A documentação fiscal foi desclassificada pela fiscalização, eu entendo que sem uma prova cabal da sua idoneidade, fazendo suposições e se pautando em meros indícios. Além disso, também não se cogitou de que os vendedores estariam obrigados à emissão de documentos fiscais. As respostas a consultas, elas realmente não são vinculantes, né, à autuada. Servem de parâmetros para a conduta do contribuinte. Então, porém, no meu entendimento, eu verifico que a materialidade é diversa da descrita, pois as notas fiscais foram emitidas, não havendo que se falar em desacompanhadas de documentação fiscal e desclassificadas, por isso, sem amparo da legislação. Então, ainda sustenta a fiscalização que a autuada não provou a ocorrência das operações quando deveria fazer. Eu aponto aqui o artigo 19 da Lei 13.457, que estabelece que cabe à fiscalização apresentar as provas que constituem o fato jurídico tributário e a infração. Por sua vez, né, o contribuinte tem que apresentar as provas da defesa, mas isso não desonera a fiscalização de também apresentar as provas, como está no artigo 19, juntamente com o auto de infração. O AFR se manifestou, né, eu trouxe aqui trecho, com relação, entendo que uma presunção da ocorrência da infração. Aqui destaquei, não vou ler, né, porque os senhores estão acompanhando. Então, eu entendo que caberia ao fisco provar a inidoneidade da documentação e não fazer meras e excessivas suposições. Portanto, o lançamento considerou as notas fiscais de entrada emitidas pela recorrente equivocadamente como inidôneas, por entender sem previsão legal para tanto e sem comprovação da obrigatoriedade de emissão de notas fiscais.
o artigo 136, aqui mencionei, né? Importante destacar que não houve ato administrativo para descaracterizar essa inidoneidade dos documentos, como, né, quando nós temos aí aqueles casos em que há o procedimento de cassação de nulidade, nos termos da Portaria 95 de 2006. Então, entendo que não há provas da fiscalização de que as pessoas físicas remetentes das mercadorias não eram produtores rurais, que não vendiam gado, ou na quantidade apontada, né, que foi um dos argumentos. Há notas fiscais de entrada nos autos, emitidas pela recorrente, que constam o nome, CPF, endereço dos produtores, como pessoas físicas. Aponto também o artigo 142 do CTN, que exige a certeza e liquidez, né? Digo que, no caso, em análise, eu não vislumbro essa certeza e a liquidez da exigibilidade. Aqui coloco alguma doutrina sobre a questão das provas, né? Sopesando as provas e valorizando as provas do contribuinte e as provas também que foram juntadas pela fiscalização, né? Então, entendo que as provas da fiscalização são meros indícios que não revelam a necessária responsabilização tributária da autuada. Meros indícios não são suficientes para imputar recorrente a sua responsabilidade solidária. Concordo que as provas poderiam até indicar algum indício de prova contra a recorrente, porém não se revelam suficientes, porque ela apresentou, né, a origem das mercadorias, mencionando os dados dos remetentes nas notas fiscais de entrada, produtores rurais. Então, aqui aponto as folhas, né, 9 a 31, e que caberia ao fisco desconstituir essas afirmações. Então, nesse sentido, eu conheci e dei provimento ao recurso ordinário, cancelando a autuação. Esse é o voto, senhores, e estou à disposição, concedendo aqui a manifestação, já que eu estou vendo, da representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu registrar. Aí eu passo a leitura para que todos possam me acompanhar. Bom, muito bem, eu já registrei, então eu passo a leitura. Com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, o auto há de ser mantido. Façamos um histórico do caso. A autuada foi notificada a comprovar a origem das mercadorias descritas em suas notas fiscais eletrônicas, cálculo biliar bovino, emitidas a título de entradas e que discriminavam como remetentes pessoas físicas situadas nesta e em outras unidades da federação. Uma vez que as mercadorias entraram no estabelecimento da autuada, fato incontroverso nos autos, o fisco a notificou a demonstrar a origem das mesmas com a apresentação das notas fiscais de entrada, o que é o razoável, de acordo com o artigo 28 do regulamento, que diz que o contribuinte, por seus prepostos, sempre que agitar a realização de operação ou prestação contra o contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco e exigir a nota fiscal da outra parte. Trago também um convênio Cinef que diz que, pelo artigo 58, os estabelecimentos de produtores agropecuários emitirão a nota fiscal de produtor modelo 4, sempre que promoverem a saída de mercadorias ou na transmissão de propriedade de mercadorias. Muito bem. A autuada alega que emitiu notas fiscais de entrada porque adquiriu referidas mercadorias de pessoas físicas, diversos produtores rurais pequenos, não contribuintes do ICMS. Nesse sentido, emitiu nota fiscal de entrada baseada nos ditames do artigo 136, inciso 1, a linha A do regulamento, que assim dispõe. Contribuinte excetuado por o produtor emitirá a nota fiscal no momento em que entrar no estabelecimento real ou simbolicamente mercadoria nova ou usada remetida a qualquer título por produtor ou por pessoa natural ou jurídica não obrigada à emissão de documentos fiscais. E eu acho que aí agora eu vou falar o que realmente se aplica ao caso. Ora, ínclito juiz, se a autuada não possui nota fiscal de entrada de seu fornecedor e alega que emitiu ela mesma a nota fiscal de entrada porque seu fornecedor não estava obrigado à emissão do documento fiscal, quem tem que fazer prova disso é a autuada. Está claramente caracterizada a inversão do ônus da prova. Então, vamos analisar o que a autuada respondeu à notificação do fisco. Agora vejamos as incongruências gritantes na tentativa de prova da autuada de que teria adquirido as mercadorias de pessoas físicas e pequenos produtores rurais.
A recorrente não apresentou comprovantes de pagamento das mercadorias adquiridas ou quaisquer outros documentos que comprovassem a efetividade das operações e que permitissem identificar as partes envolvidas, tal como solicitado na notificação. De acordo com a própria autuada, ela paga cerca de R$ 320 pelo grama da mercadoria adquirida e as quantidades adquiridas foram de aproximadamente 13 quilos, o que perfaz um total de mais de R$ 4 milhões. Conforme esclarece o autor do feito em sua manifestação fiscal, folhas tais, de apenas 2 supostas pessoas físicas, a autuada adquiriu cerca de 77% de toda a mercadoria comercializada, que seria 6 quilos 210 gramas de cálculo biliar bovino de uma e outros 4 quilos 690 gramas de outra. Ora, de plano se nota a discrepância entre a quantidade de mercadoria comercializada e a afirmação de que são, aspas, pequenos produtores rurais. As palavras do autor do feito às florestais. É o caso de se imaginar o tamanho do rebanho em posse desses 2 pequenos produtores, pessoas físicas que teriam conseguido extrair de seus animais doentes mais de 10 quilos, quase 11 quilos de cálculo biliar bovino. E aí eu trago também a consideração do Dr. Flávio, no sentido de que para produzir 1 quilo apenas de cálculo biliar seriam necessários 200 mil bois para produzir 1 quilo. Aqui nós estamos falando de 10 quilos, 2 milhões de bois. Então, da mesma forma, o valor comercializado claramente caracteriza os fornecedores como contribuintes de CMS. O artigo 9 é claro: contribuinte de imposto é qualquer pessoa natural ou jurídica que, de modo habitual ou em volume que caracterize intuito comercial, realize operações relativas à circulação de mercadorias. Agora, novamente, com relação às supostas provas que a autuada apresentou. Com relação aos supostos comprovantes de pagamento, analisemos o documento de folhas 111 a 122. A uma é claramente uma prova de produção unilateral, desacompanhada de qualquer extrato bancário oficial ou comprovante de pagamento, portanto, sem qualquer valor probante. A duas, existem várias menções a pagamentos em contas de pessoas físicas e jurídicas em bancos, Bradesco, por exemplo. Então, por que não apresenta o comprovante de depósito bancário? Ela fala que ela faz pagamento de 200 mil reais de depósito em conta e não guarda um comprovante desse depósito? Não apresentou esse depósito para a gente. A 3, existem várias menções à verificação do produto pago em dinheiro, em valores que ultrapassam a cifra de milhões de reais. Pagou milhões de reais em dinheiro. A 4, existem várias menções a adiantamentos feitos em centenas de milhares de reais. Ora, como alguém faz adiantamentos de numerário de grande monta como esse sem absolutamente nenhum contrato ou resguardo quanto à operação comercial? A 5, do total de 23 notas fiscais autuadas, em 20 delas, o somatório dos depósitos não coincide com o valor correspondente às notas fiscais, informando a recorrente que a complementação se deu através de dinheiro. Inclusive, para a nota fiscal número 15, informou que a complementação do valor se deu através de depósito para terceiro e o restante em dinheiro. Acrescente-se que as notas fiscais autuadas, folhas tais, não apresentam informações completas do remetente, tais como telefone, e-mail ou qualquer outra forma de contato, assim como a ausência de informações relativas ao transporte, sendo esses motivos as suficientes para desclassificar os documentos fiscais nos termos do inciso 3 do artigo 184. Da mesma forma, a autuada poderia ter trazido comprovantes de negociações com os vendedores, como contratos ou e-mails. Afinal, estamos falando de supostos valores adiantados, segundo a própria autuada, de centenas de milhares de reais, porém nada nesse sentido foi apresentado. Desta forma, a autuada não conseguiu provar, e esse era o ônus dela, que seus fornecedores eram pequenos produtores rurais, pessoas físicas não contribuintes do ICMS, não obrigados à emissão de documento fiscal. Portanto, recebeu mercadoria desacompanhada de documentação fiscal própria e hábil, com o que, de rigor, a cobrança do ICMS por solidariedade, conforme consta no auto extrajudicial. Assim, diante do exposto, somos pelo não provimento do recurso ordinário com a manutenção integral do auto fora guerreado. Este é o nosso parecer. E tem só mais um detalhe, senhora presidente, que eu acabei não colocando aqui no voto. Não há que se falar em processo de inidoneidade no presente caso. O que se faz, e isso consta na acusação, está muito claro, pelo artigo 184, inciso 4,
foi emitida uma nota fiscal que não é a nota fiscal exigida para a referida operação. Então, exatamente por isso que ela foi desclassificada. Então, não há que se falar num processo de inidoneidade. E por que que ela foi desclassificada? Porque eu já coloquei na minha manifestação. Essas são nossas razões, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Pois não, os debates estão abertos. Adolfo levantou a mão. O ponto que a gente está falando aqui não é com relação ao mérito. Pelo que teve no voto da presidente, eu vou acompanhar, a gente está falando de uma questão antes disso, que é a comprovação. Me parece que a gente está numa situação em que o fiscal não fez um bom trabalho. Se há suspeito de uma operação tão grande de fraude, de sonegação, etc, 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 por que o fisco não fez uma operação em conjunto com outros estados? Por que não fez uma operação melhor? Por que não fez diligência de outros estados para verificar a efetiva presença do fornecedor lá nos outros estados? Por que não fez a operação para verificar o trânsito de dinheiro disso? Por que não fez a operação para verificar o transporte disso, como se desse fisicamente o trânsito físico da mercadoria nas estradas? Não há nenhum tipo de problema de fazer isso. A gente tem várias histórias de fiscalizações feitas com outros estados em conjunto que pegaram operações grandes de fraudes. Por exemplo, desde do começo dos anos 2000, a Operação Soja Papel foi feita lá em conjunto com o Mato Grosso. Então, se há um problema tão grande aqui de uma possível suposta operação fiscal, e a gente não está avaliando isso aqui no processo, porque a Rosário se pautou na questão das provas, por que não foi feita uma prova maior? O que a gente tem aqui, me parece, a acusação foi para informar a origem dos remetentes. Isso foi feito, tá nas notas fiscais, já demitiu. Tem o nome lá da pessoa física, que eu estou vendo aqui, com os dados de endereço, CPF, CEP, etc. No mais, assim, a gente tem reclamações. Como é que dá para manter uma auto-infração que o fiscal fala? É de se pensar, é de se cogitar, Aí ontem, a gente debatendo sobre esses casos, veio, não sei quem mandou, veio notícia de jornal. Notícia de jornal agora vai ser base de auto-infração? Vai ser prova de auto-infração? Quantas notícias falaciosas existem de jornais? Qual é o critério que o jornal adotou? Se o jornal fosse prova para infração, então o pessoal da escola base lá estava perdido, porque os jornais classificaram que teve abuso sexual infantil e depois isso foi desfeito. Então, qual o critério que a gente vai ter para adotar o jornal que a gente vai assinar com prova? Qual é o jornal, qual é a notícia, qual é o repórter, qual é o critério que tem que ter na reportagem para ser prova nossa? O jornal ele pode substituir uma ação fiscal com relação a pagamentos e etc. Ora, Pedro, com respeito, ora você fala que não cobrou o pagamento, aí eu falo que na verdade não está falando de inidoneidade, e por essa razão, quando a Rosário fala que a falta de uma declaração de inidoneidade não seria possível desprezar a operação. Mas então, qual é o critério? Assim, quando a gente fala de pagamento, está falando de provas de idoneidade ou inidoneidade. Aí depois, na verdade, fala, não, a gente não está falando de inidoneidade, está falando de outra coisa. Estão falando de emissão de nota fiscal que supostamente descumpriu lá o preceito do artigo 84. Bom, a nota fiscal foi emitida com base em duas soluções de consultas que tem citadas no processo. Então, qual o óculos que a gente vai colocar para ver cada caso? O que me parece aqui, não fazendo análise de mérito, é que existe uma ação fiscal muito deficitária em termos de provas. E não dá para manter uma acusação fiscal sem provas. Que se faça outro auto-infração, caso seja um atendimento, que se faça, eu não sei, aí é uma questão que a fase não tem que vir diretamente. Mas este auto-infração, ele não para de pé, não tem prova. O fiscal, ele fala, é de se supor, é de se pensar, faz cálculos matemáticos e etc. Eu não sei, é de se supor que talvez o fiscal, diante de um cenário como esse, vai ter uma informação melhor. E não fazer uma simulação como essa. Eu estou pontuando isso aqui porque quantas vezes nós, e aí eu me coloco nisso, já rejeitou defesa de contra mal feita. E quantas vezes eu já fui até contra a Rosário, em casos recentes de questão de crédito de semestre, porque a defesa está mal feita. Agora, não dá para a gente ter duas medidas. A gente vai
penalizar o contribuinte que faz a defesa mal feita e vai falar que está tudo bem quando o fiscal faz uma acusação mal feita que está baseada em suposições não comprovadas, não feitas a contento e que tem base em 2 soluções de consulta do Estado. Então, com esses dizeres, eu acompanho a Rosário. Doutor Flávio, quer falar alguma coisa? Flávio. Flávio levantou? Pois não, Flávio, pode falar. Está sem som. Está sem áudio, Flávio. Ah, tá, obrigado. Bom, eu não conhecia o que seria esse item, cálculo biliar bovino, né? Bom, aí eu fui dar uma pesquisada, justamente daí, de algumas das pesquisas, diz o seguinte: para formar, que nem disse o Pedro, né, formar 1 quilo de cálculo biliar bovino, a gente precisa de um rebanho de aproximadamente 200 mil cabeças de boi. Tá? Segundo o último censo do IBGE 2023, que é onde ocorreu as operações, foi num período de 4 meses de 23, o estado de Rondônia, né, ele tinha um rebanho de cerca de 1.100.000 cabeças de boi. Tá? Bom, nesse período de 4 meses, segundo as revistas técnicas aí, ele deu entrada de mais do que todo o rebanho de Roraima poderia fornecer para ele de cálculo biliar bovino. Tá? Então, é um negócio mais ou menos o seguinte: ele deu entrada de algo impossível, aparentemente, né? Ele fala assim: não, eu estou dando entrada aqui de sei lá, 1 milhão de toneladas de ferro que veio do Pará, mas o Pará não fornece 1 milhão de toneladas, não existe 1 milhão de toneladas de ferro no Pará. Seria algo similar, tá? Mal comparando, que eu não sei quantas toneladas de ferro tem no Pará. Mas de boi a gente sabe, porque o IBGE faz o cadastro anual, e o cadastro de 23 do IBGE, que é das operações, tinha 1.100.000 cabeças de boi, e todas essas cabeças de boi não conseguem fornecer essa quantidade de cálculo biliar bovino que está em estado de infração. Acho que só por aí, estranhando esse fato, que é se estranhar, o fiscal notificou o contribuinte. Por favor, me fale, de onde que veio esse cálculo biliar bovino? Ele falou, não, veio das notas que eu dei entrada. Tudo bem. E essa nota, é impossível isso que você está me falando. Tipo, um rebanho do tamanho de Rondônia não fornece tudo isso. Tá? Você vai precisar de cálculo biliar bovino vindo do Paraguai, vindo da Bolívia, vindo de outras unidades da federação, porque a Rondônia não fornece isso, não tem material suficiente para isso. Notificado a esclarecer, o contribuinte não trouxe nada. Tá? E como disse o Pedro, acho que o contribuinte ele tem que trazer as informações, porque ele fala assim, eu vou de entrada do quê? Vou de entrada da Lua, eu vou fazer a nota fiscal de entrada da Lua. O fiscal vai lá e fala assim, não, você não pode dar entrada da Lua no seu estabelecimento, a Lua não cabe aí dentro. Sabe? É mais ou menos isso. Tá? Mal comparando é isso, sabe? Pelos dados. Os dados, eles... eu vi meio por cima, os dados são, pelo que a gente tem, são aparentemente impossíveis, sabe? É algo teratológico o negócio, tá? Então, bom, eu vou pedir vista para olhar isso com mais calma, com mais pesar, tá? Já adianto, eu olhei lá, no IBAMA, existe o cadastramento anual de rebanho, né? O do ano passado, quiçá, não faz... Rondônia não consegue fornecer o que deu entrada aqui, tá? Isso eu já adianto. Eu já fiz uma conta rápida. É impossível, tá? Mas eu vou pedir vista para poder melhor fundamentar, melhor analisar, mas me parece muito estranho, sabe? E aí, o fisco, sim, tem que comprovar, mas existe a dinâmica do ônus da prova. Nesse caso, sabe, o ônus da prova, sim, quem fez a emissão da nota de entrada é do contribuinte. Tá, ele fez. Se é uma operação normal, factível, tudo bem, mas não é uma operação normal, não é factível. O fiscal notificou o contribuinte, me traga essas informações. Aí você, eu paguei 1 milhão em dinheiro e não tenho nenhum comprovante. Não faz sentido, tá? Isso só seria grave. Agora, fala assim, não, eu comprei mais 5 quilos de cálculo biliar bovino de Rondônia no período de 4 meses de 2023. Tá? Pelo que falam os técnicos veterinários, falam assim, ó, você precisa de um rebanho
maior do que todo o estado de Rondônia. É um pequeno produtor. Não faz sentido as alegações, entendeu? Tudo bem, concordo com o doutor Adolfo, sabe, se é uma nota de entrada normal, eu dei entrada de um pequeno produtor que, vai lá, 200 peles de boi. Tudo bem, é um pequeno produtor, faz sentido. Agora, eu dei entrada de algo que só consigo ter através de mais de 1 milhão de cabeças de boi e alegar que sou um pequeno produtor, ou que supera todo o rebanho do Estado e alegar que sou um pequeno produtor, e por isso eu não tenho informação suficiente, não faz sentido. Tá? Bom, com essas considerações eu vou tirar em vista. Não sei se o doutor Márcio quer tirar em vista também, ou tem alguma consideração. Doutor Flávio, perdão. Fica à vontade, doutor Márcio, em falar. Pode pedir em vista, Flávio, se você quiser, sem problemas, tá? Só que eu acho assim, importante nós considerarmos o que está nos autos, realmente. Inclusive, já tivemos julgados que foram extra petita, até pedidos da Fazenda, nesse sentido de extra petita, quando o julgador faz uma pesquisa ele próprio, né? Então, assim, considerando isso, né? Eu acho realmente, eu estou dando essa opinião, assim, porque nós já tivemos e eu me ative ao que está nos autos, realmente não fiz pesquisa em jornais, na internet, no IBGE, né? Então, eu acho que nós temos que realmente nos ater às provas dos autos, o que o fiscal juntou. Se tinha algum laudo, alguma informação do IBGE, isso não está nos autos. Eu me pautei nas suposições feitas pelo fiscal, mas a vista é concedida. Claro, sempre é bem-vinda. Só colocar, Rosário, eu concordo, assim, qual que é o laudo de processo produtivo que essa reportagem utilizou, que o Flávio mencionou? Não sei qual laudo, ele está no processo, qual foi o critério, qual foi a dinâmica, qual foi a amostragem, qual foi a população de amostragem de gado. Nós já tivemos julgamento extra petita quando o próprio julgador faz pesquisa na internet e coloca nos autos e se pauta num cancelamento ou numa manutenção, né? Seria no caso do cancelamento, que acho que foi até esse ano, recente mesmo, julgamento extra petita, já vi várias vezes que o julgador fez a pesquisa, né? Vista concedida. Pois não, doutor Márcio, pode falar, fica à vontade. Eu não pretendo retirar em vistas, vou aguardar o voto do doutor Flávio, né? Mas realmente há sérios indícios de que as operações não ocorreram. Os demonstrativos apresentados pelo contribuinte são pobres, não consegue comprovar a origem, nem tampouco o pagamento ou a negociação desse material. O autuado ele teve várias oportunidades para apresentar provas e não fez. O demonstrativo ele não consegue fazer essa comprovação de que as operações realmente ocorreram, certo? Concordo também que há sérias dúvidas sobre a caracterização dos produtores como pequenos produtores rurais. Há sérias dúvidas que essas mercadorias realmente vieram dos produtores que estão caracterizados nas notas de entrada. Todavia, o contribuinte apresentou a nota de entrada, né? E o auditor fiscal, ele realmente fez um trabalho pobre, não conseguiu comprovar realmente que as operações efetivamente não ocorreram. É claro que eu vou aguardar, vou dar uma analisada também em todos os documentos apresentados, novamente. Não há prova também de que as mercadorias não adentraram o estabelecimento, né? Mas eu vou rever esse auto, mas vou aguardar o voto do Dr. Flávio. Bom, outro ponto interessante também é que há sérias dúvidas também se esse material está albergado pelo diferimento. Eu acredito que não, certo? São essas as orientações, essas observações que eu tenho a falar. Obrigada, doutor Márcio, pelas suas colocações. Então, a vista concedida, saia concedida. Eu nem entrei na questão do diferimento, realmente, né? Teria essa questão das operações interestaduais,
que seria a alíquota, né, que a recorrente também menciona, né, são argumentos, e a questão de deferimento, acho que é o artigo 383, né, do regulamento. Então, não é um material comestível. Considerei como prejudicadas, mas e vamos aguardar o voto do doutor. Eu faço maiores comentários então quando voltar o doutor Flávio, mas para a gente é muito claro o seguinte: ela se utilizou de uma excepcionalidade da legislação, que é ela emitir a nota fiscal de entrada, porque quando você emite a nota fiscal de entrada, você emite do jeito que você quiser. Você não está ligado a ninguém, você não tem alguém que emitiu a nota fiscal para você, e, portanto, você pode verificar com esse alguém o que está acontecendo. Então, ela emitiu do jeito que ela quer. Então, inverteu o ônus da prova. Ela tem que provar que ela comprou de uma pessoa física. Então, apresente comprovante, apresente negociação, não apresentou nada. Por isso que a gente entende muito claro, inverteu o ônus da prova. Então, a fiscalização não tem como descobrir da onde veio essa mercadoria. Quem afirma que veio de pessoas físicas foi autuada. Então, prova. Simples. E ela não prova nada, absolutamente nada. O depósito de R$ 200.000 não tem o depósito, senhores, com todo respeito, não é razoável, além do que o doutor Flávio já falou, não é razoável, isso está nos autos, não existe nenhum comprovante de depósito de valores centenas de milhares de reais. Mas, enfim, depois do voto do doutor Flávio, a gente conversa melhor. Obrigado, senhor presidente. Então, obrigado. Então, vamos encerrar o julgamento, saindo em vista, então, o caso da JOC Prudente, auto 5024-342. Então, em vista para o doutor Flávio, encerrando o julgamento. Doutor Anderson, que nos acompanha. Então, doutor Anderson está saindo em vista e retornará numa outra oportunidade esse caso para a continuação do julgamento. Obrigada pela sua presença. Tá? O senhor acompanha a pauta no sistema. Tá? Muito obrigada. Bom dia, bom trabalho para todos. Então, no caso, então, encerrado esse julgamento, vamos passar para o próximo. Então, vamos seguir aqui a pauta. Temos mais dois processos. Então, vamos para o primeiro da pauta, é o auto 4.122.473, Matheus Brandão Machado, relator é o doutor Adolfo Bergamini. O recurso é um pedido de retificação de julgado. Então, com a palavra, Adolfo, não temos mais advogados, né? Então, é isto. Está aberto aqui para registro. É uma retificação de julgado que não tem grandes debates, problemas. De fato, houve alguns erros aqui, 2 erros de fato, que, todavia, não modificam o estado do julgamento do ordinário. Em um caso, passou pela 10ª julgadora, o acordo, a Câmara anterior mencionou que havia uma retificação de julgado ser protocolada pela Fazenda do Estado, e não havia essa retificação de julgado. Então, de fato, é um erro que tem que ser retificado, embora não haja alteração de resultado de julgamento. E o segundo de fato, deixa eu já colocar aqui. O segundo de fato, ele é uma questão de dissonância entre as razões do acórdão e a parte dispositiva da decisão, né? É claramente um erro material, onde consta na fundamentação que não havia como ser conhecido o julgado, mas na parte dispositiva constou parcialmente conhecido e provido. Então, também nessa parte, estou fazendo a retificação, mas também sem alteração de resultado do julgamento. Vou fazer aqui o lançamento no sistema.
Só estou aguardando aqui o registro, Adolfo. Estou falando já. Tinha ficado na dúvida no seu voto essa questão do não conhecido, da forma como ficou no dispositivo. Eu vou deixa eu registrar que a gente conversa. Isso, registra, por favor, para a gente ver se o dispositivo, que eu achei que não ficou claro, meio confuso, né? Só ver aqui, peraí. Local, o que aconteceu no ordinário, né? Esqueci disso. Eu esqueci que tem que fazer registro do ordinário, né? Quando a gente dá provimento à retificação de julgado. Deixa eu ver aqui. Né? Decisão do ordinário. Configuração, expressão. Que assim, desculpa aí, não sei se vai atrapalhar, mas teve um pedido, era um pedido de retificação de julgado? Foi pedido de retificação de julgado. Então, não é um ordinário, né? Então, teve uma decisão do ordinário que foi entrado com uma retificação de julgado em cima dessa decisão do ordinário. Isso. E nessa decisão da retificação de julgado do ordinário foi feita um erro. Então, Sim, eu estou tentando achar aqui no eu achei processo. um pedido de retificação de julgado, né? Eu estou aqui, qual que é o item do andamento? Estou aqui no item 57, que é especial. Então, 2936, as folhas. 2936. Eu achei esse 2936 foi o último julgamento, me parece que seria desse, né? Esse aqui, foi esse aqui. É esse aí mesmo. Esse aqui. Mas então, eu vou. Então, mas é o seguinte, eu estou retificando a retificação de julgado. Então, tem que ver qual foi como fica a anterior a isso, né? Entendeu? Porque o erro aqui não é em cima de um ordinário, é em cima de uma retificação de julgado. Então, e você vai quando aparece esse nosso atual, né? É como retificação de julgado e pede para você falar com o ordinário, né? Qual é o ordinário, né? Eu estou procurando aqui a decisão de mérito. Mas, na verdade, é uma retificação de julgado. Pois é. Então, mas eu tinha achado confuso. Que se eu for colocar aqui no registro do voto conhecido integralmente com o julgamento de mérito, no nosso retificação, né? Só que aí eu vou estar mexendo aqui no resultado do ordinário primeiro, e não na retificação de julgado, né? Então, a decisão primeira está nas folhas 2819. 289, peraí. E foi um provimento parcial. Porque pode registrar como recurso ordinário, né, quando aparece, né, no nosso pedido de retificação. Aí tem que registrar o recurso ordinário. Vai registrar esse pedido de retificação de julgado? Isso é que eu achei assim. Porque o ordinário o ordinário é conhecido integralmente, parcialmente provido. A retificação de julgado que eles julgaram depois, essa primeira retificação está errada. Então, a gente está retificando a retificação.
Exatamente. Então, então, o que a gente está fazendo aqui é mantendo a integralidade da decisão do ordinário. Que eu estou vendo aqui, a folhas 2822 é conhecido integralmente e parcialmente provido. Então, o que eu tenho que colocar Isso. aqui no conhecido integralmente, parcialmente provido. É isso, né? Isso, exatamente. Você Manter a vai decisão anterior. colocar Por quê? Porque o pedido de como retificação, que ordinário. é do contribuinte e não da fazenda, ele não foi conhecido porque Isso. não tinha sentido. Então, nesse sentido, mantém-se a decisão anterior, que foi pelo conhecimento Isso integral aí. e parcialmente provido. Isso aí. Entendi, Então, pronto, Então, ele registrei. vai registrar o recurso ordinário, mas que não é este, é o É, retificação. é. Nunca vi isso, né? Pois Mas é, é a retificação da retificação, né? isso que eu achei estranho, É. mas pode isso, acho que, né? Eu acho que Pode, se é fosse. uma decisão, é uma nova decisão, né? Não, se fosse Mas registrou o recurso ordinário, mas tudo bem, acho que É. deu, né? Bom, então tá aí registrado para o vosso debate. Então, tem dois itens aí que eu ressalto. De fato, existe menção a uma retificação de julgado que teria sido apresentada pela Fazenda Pública, só que não foi apresentado. Ela não, a Fazenda Pública, pelo contrário, mencionou que não iria recorrer. Então, isso é um de fato. Segundo, essa dissonância entre o que consta na fundamentação e o que está na parte dispositiva. Acho que na hora de fazer ali a formatação do voto, o nosso colega da outra Câmara deve ter se confundido. Onde ele claramente está indo pelo não conhecimento da execução julgada do contribuinte, não da fazenda, né? Foram dois. Só que ele fala que é conhecido parcialmente e na parte conhecida provida, que não está de acordo com a fundamentação. Então, eu estou propondo uma retificação para que conste que essa retificação julgada do contribuinte, não da fazenda, porque não houve, né? Seja não conhecer. Mas o registro, então, quer dizer, só confirmando, o registro do ordinário fica como provido. Eu peguei folhas 288. Se vocês me permitem, eu vou até compartilhar aqui a tela para ficar bem claro. Ó, eu peguei folhas 288, que é o extrato da decisão do ordinário, 222, e mantive, conhecido integralmente e parcialmente provido, para manter íntegro o que foi julgado no incérgio ordinário. Tá, parcialmente provido. É. Tá bom, agora ficou claro. Então, aprovação aberta, alguém quer se manifestar? Podemos encerrar? É isso aí, estamos de acordo, senhor presidente. Tá certo, né? Acompanhe o relator. Tá, então estamos aqui encerrando o debate para verificar quórum. Iniciando a votação. Então, aqui no caso, foi unânime, acompanhando o relator, no pedido de retificação de julgado do auto 4122473, Matheus Brandão Machado. Encerrando a votação, então, o pedido de retificação de julgado da Cefaz foi provido e mantido, então, a decisão do recurso ordinário. Este é o resultado. E vamos passar mais um processo de hoje, que é o auto 5024-142, Mundial Distribuidora de Produtos de Consumo. O doutor Flávio é o relator. Com a palavra, Flávio. Presidente, só um parênteses. Falta encerrar o julgamento Encerrar. Tá bom. Eu vou voltar lá. Já abri aqui, aí o Flávio já pode. Eu só vou colocar o voto aqui no sistema. Sempre tem uma correçãozinha a fazer, né, de ortografia, coisa assim. Aí eu já passo a leitura.
Pedro, até desgosto de você ir na fazenda, viu, cara? Você fica até mais feliz e sorridente quando você tá jogando do lado da tua churrasqueira, tua varanda. Que é isso, aqui é o meu local de trabalho, eu amo aproveito. Fiquei amuado, coitado. Fiquei Verdade, olhando. Pedro, você estava Não, Triste, né? e de relaxado. terça-feira eu tô vindo também, porque agora tem que vir 2 dias, né? Então eu tô fazendo câmera aqui também de terça-feira. Então eu estou duplamente amuado. Verdade, tá? Esse ambiente aí, cachorrinho e churrasqueira estava melhor. Pois não, Flávio, pode ir. Tá certo. Vamos lá. Em face da empresa autuada, foi lavado aí apontando as infrações abaixo, eu destaquei e grifei. Crédito devido do ICMS, notificado o contribuinte esclarecer a origem de tais créditos, informou em sua resposta que tais créditos seriam relativos a ICMS-ST, que teriam sido pagos a maior em operação com mercadoria sujeitos a ST. Aí o fisco fala que tais documentos são imprestáveis, neste caso, visto que para efeito de cumprimento de obrigação acessória, entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Aí outra infração elaborou, entregou 6 dias relativo ao imposto retido antecipadamente por ST, com indicação incorreta entre o RAICMS ST São Paulo, pois neles não há valores nos campos valor, saldo credor de período anterior, valores estes existentes na GST Nacional, no seu item 16. Está sendo os valores constantes no RAICMS ST São Paulo. Tá? O jogador singular julgou procedente as acusações, mantendo o crédito tributário, a autuada apresentou recurso ordinário. Vamos ao voto. Bom, a autuada é estabelecimento mineiro e está fixada na aprazível cidade de Extrema. A autuada inicia seu apelo aduzindo que a decisão singular teria sido parcial. A razão apontada para a parcialidade se relaciona à análise de provas e documentos pela decisão singular. A decisão singular está fundamentada, não apresentando tal nulidade. Verifica-se que, ao analisar as provas, o julgador não agasalhou as teses de defesa, mas disso não decorre parcialidade na decisão. Não há elementos do processo que possam confirmar a alegação de parcialidade. Mesmo corrigindo, tem um monte de errinho aqui de português, né? Vamos prosseguir. Se você solicitar aqui, não tem problema. Depois eu... Tá, tranquilamente. Né? Tá bom, deixa eu ler aqui no Word, aí eu posso ir corrigindo. Vamos lá. A alegação da autuada de que pode ter ocorrido for uma mera incorreção quanto ao lançamento dos créditos é razão da acusação do item 2 do AIM. Neste item, não se cobra imposto, mas sim multa regulamentar em UFESP, por documento com incorreção. São 6 dias. A autuada se ressente que não foi notificada a substituir suas dias, mas não aponta dispositivo da legislação que ampare sua pretensão. O fisco, apontou as normas infringidas e as penalidades combinadas. A autuada aduz que teria direito ao crédito nas remessas em bonificação, que não estarão sujeitas à incidência do imposto e teriam o mesmo tratamento tributário que os descontos incondicionais, conforme a jurisprudência consolidada pela STF 457, que eu transcrevo. Ele fala que os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Bom, a incidência ou não do imposto sobre bonificações não traz consequência para este AIM. Conforme relato infracional, a acusação é de crédito indevido. O fisco considerou imprestável ao crédito a justificativa de que estabelecimento diverso emitiu documentos fiscais com destaque de ICMS a maior do imposto, conforme relato da acusação já transcrito acima. O relatório circunstanciado do AIM, das folhas 7 e 9, o fisco esclarece que não está em discussão se remessas em bonificação geram direito ao crédito ou ressarcimento do imposto, mas que, se existir, esse crédito deve ser tomado pelo estabelecimento que praticou as operações, não por outro estabelecimento do mesmo titular. Aí eu transcrevo o trecho, bom, eu vou ler algumas partes desse relato circunstanciado que esclarece bem as acusações, né?
as notas fiscais elencadas na referida resposta à notificação, tendo como natureza da operação remessa de bonificação de venda, foram emitidos por outro estabelecimento pertencente ao infrator, ou seja, o estabelecimento inscrito em São Paulo, no município de Arujá. As notas fiscais da empresa ora autuada são enviadas por transferência para sua unidade de São Paulo até o município de Arujá. Tais documentos, portanto, se tornam imprestáveis neste caso, visto que, para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Eventual direito a crédito ou ressarcimento das operações de remessa bonificação, se existente, somente poderia ser exercido exclusivamente pelo estabelecimento que teria praticado as operações da espécie, com exclusão de qualquer outro, face à autonomia dos estabelecimentos para fins de cumprimento de obrigação tributária. Tá? Volto ao voto. Portanto, ainda que tivesse direito ao crédito pelo ressarcimento de imposto indevidamente destacado nos documentos fiscais, como alega, esse crédito deveria ser tomado pelo estabelecimento emitente dos documentos e seguindo as normas atinentes. A autuada mineira, esclarece o fisco, não realizou as remessas em bonificação. Realizou, sim, transferência para o seu estabelecimento paulista. Essa situação fática é corroborada pelas DANFs juntadas na lavratura, folhas 12 e 16, e pela autuada com a defesa, folhas 470, 502, nas quais as notas fiscais de emissão da autuada mineira extremense são de transferência para a filial paulista. As notas fiscais da filial paulista arujaense são de remessa e bonificação para terceiros. O fisco alega que a apuração do imposto para cada estabelecimento deve ser feita de forma autônoma. A autuada aduz que o Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, decidiu que o estabelecimento do mesmo titular não são autônomos. Entendo que a ADC 49 não cuidou das normas atinentes à apuração ou eventual centralização do imposto, que por vias transversas é o que pretende a autuada. A ADC 49 cuidou de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Nela, se decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes, modulou os efeitos da decisão para 1º de janeiro de 24, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Texto da decisão proferida em embargo de declaração em abril de 23. A ADC 49 afirmou a inconstitucionalidade parcial do artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei Complementar 87 de 96, sem redução de texto, excluindo a incidência apenas da cobrança do imposto sobre transferências de mercadorias em estabelecimentos do mesmo titular. Aí eu transcrevi trecho da lei, da Lei 87, objeto da ADC, mas eu vou pular. Não foram afastadas as normas que tratam da apuração do imposto em cada estabelecimento. Artigo 25 da mesma lei complementar. Eu também transcrevi, mas eu vou pular. A ADC 49, não se aplica ao caso, pois trata de incidência do imposto na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. A citada ADC não permite que se tomem créditos de imposto pago por ST, como alega a autuada, equivocadamente em outro estabelecimento, em outra unidade federada. A compensação, o ressarcimento e a restituição de imposto possuem normativo próprio que devem ser seguidos pela autuada. A presente acusação não versa sobre a não incidência do imposto na transferência de mercadorias, mas de tomada de crédito sem permissão normativa e em estabelecimento diverso. Então, eu mantenho o item 1. O item 2 trata de incorreção e obrigação acessória. A autuada não refuta a acusação, mas entende que deveria ser notificada a corrigir o erro. A portaria CAT 9298 não socorre a autuada. Tal portaria prevê quais procedimentos para retificação de GIA, mas não põe a salvo o contribuinte que apresentou GIA com correções e submetidas à ação fiscal.
A justificativa de que teria cometido erro material também não socorre autuada ou lhe exime de penalidade. Eu mantenho o item 2. As multas aplicadas estão previstas em lei, vigente e eficaz, não podendo ser afastada, a rigor do artigo 28. O crédito decorrente do lançamento de ofício está suspenso enquanto não concluído o contencioso administrativo tributário, questão incontroversa. Não foi disposto de forma diversa em nenhum momento desse processo, como se observa das novas citadas no item 5 das observações do AIN, das folhas 2. Não há que se prover o apelo em tal sentido. Estou disposto e eu conheço no provimento ao recurso ordinário. É esse o voto. Obrigada, Flávio. Os debates estão abertos. Pois não, Pedro? Estamos de acordo, senhora presidente. Eu tenho um problema particular que o Supremo decidiu em relação ao crédito CMS, transferência, né? A gente teve alguns debates passados, e eu concordo com o Flávio. Acho que o STF decidiu, vai criar vários problemas no futuro. Só um adendo. Esse caso não é bem de crédito. Eu entendi. Porque vem essa coisa que ele falou, acabou com a autonomia, então todo mundo pode tudo, entendeu? Isso. Eu posso transferir mercadoria sem débito, eu fico com crédito. Então, tem vários problemas que surgem dessa DC 49. Mas eu concordo que no ângulo é isso, né? É crédito por outro estabelecimento que não aquele que recebeu. Mas não fosse bastante só esse ponto que é mais objetivo, tem essa questão por trás que vira e mexe vem com outro foco, né? Mas eu acompanho o Flávio. Esse caso aqui eu me acompanhando, estou vendo que o Flávio disse que a DC não se aplica no caso, né? Isso, eu entendo que não se aplica, porque exatamente como colocou o doutor Bergamini, que compreendeu muito bem o caso, aqui é crédito por estabelecimento diverso, mas um dos argumentos de defesa será esse, bom, já que ele é autônomo, eu posso creditar onde eu quiser, entendeu? É isso. Sim. Depois não, doutor Márcio, você ia falar e aí eu também. Não, só para declarar também que eu concordo com o doutor Flávio, as ferramentas utilizadas aqui pelos contribuintes estão totalmente em dissonância com o que ocorreu de fato, né? Então não há como não concordar com o doutor Flávio. Então, ok. Então podemos aqui encerrar os debates, né? Já habilitou, né, Flávio? Você já mexeu? Podemos encerrar, né? Sim, podemos, eu já corrigi. Obrigado. Tá. Imagina, então, encerrando aqui os debates, também acompanho o Flávio, então vamos verificar o quórum. Iniciando a votação. Então, aqui o caso, a votação foi unânime acompanhando o relator no recurso ordinário da Mundial Distribuidora de Produtos. O recurso foi conhecido e não provido. Esse é o resultado da votação. Então, encerrando essa votação, encerrando esse julgamento. E, com isso, também encerramos a pauta de hoje, né? Foram 4 processos e concluímos hoje missão cumprida por enquanto, né? Oswaldo, pode encerrar, então agradecemos aqui a presença do doutor Márcio também, que hoje veio, né, contribuir aqui na nossa sessão. Oswaldo encerra a gravação e podemos... Encerrado, presidente.